Olá, oitavo ano. Vocês vão ver novamente o assunto de radiciação, só que agora revisando todos os tópicos que vocês já viram. Vocês devem também pegar o livro didático para acompanhar o conteúdo e depois de estudar, tente responder a atividade. Vou passar aqui um breve resumo do que vocês já viram. Lembra que a radiciação é a operação inversa da potenciação e vocês já estudaram esse ano potenciação. Na página de vocês, no livro 44, tem alguns exemplos de radiciação. Radiciação, né? Tem esse símbolozinho aqui, ó, de raiz. Aí eu coloquei aqui dois exemplos. Eu tenho aqui a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Porque se eu pego aqui 3 vezes 3, vai dar 9. A raiz cúbica de 8 vai ser 2. Porque se eu pego o 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8. Porque eu multipliquei duas vezes aqui, e aqui eu multipliquei 3. Aqui porque o índice era 2, então eu multipliquei 2 vezes. Aqui eu multipliquei 3 vezes porque o índice da raiz era 3. E quando eu multiplico, tem que dar o resultado de dentro, que vai ser o radicando. Aí eu coloquei aqui a denominação de cada tópicozinho aí, para vocês não esquecerem. Lembra que o númerozinho que aparece aqui fora é o índice. No caso, quando não aparece, é porque o índice é 2. O número que fica dentro da raiz é o radicando. Esse símbolo que é chamado de radical e o resultado final é a raiz. Aí no livro, na página 44 e 45, fala sobre raiz quadrada. Raiz quadrada de 36, no exemplo A, vai ser 6. Porque se eu pego 6 e multiplico 2 vezes, vai dar o 36. Coloquei um outro exemplo agora em forma de figura geométrica. Eu tenho aqui um quadrado. Geralmente os livros gostam de vir questões com áreas de quadrado, porque envolve radiciação. Eu tenho aqui um quadrado de área 49 e quero descobrir o lado do quadrado. Lembra que se é um quadrado, todos os lados são iguais. Se é um quadrado, é só jogar na raiz quadrada. Raiz quadrada de 49 vai ser 7. Porque se eu pego 7 vezes 7 e multiplico, dá 49. Então, toda vez que trabalha com raiz quadrada e vai ser numa figura plana, vai ser área. Quando é raiz cúbica, se eu tenho uma figura geométrica, vai ser um cubo, igual esse exemplozinho aqui. Nesse exemplozinho, também vocês já fizeram atividades no livro de vocês, quando estudaram raiz cúbica, que tinha atividade de alguns cubos. Peguei da atividade de vocês. Aí deu o volume de um cubo. Lembra que um cubo tem todos os lados do cubo, ó, todas as áreas são iguais, e todas as áreas do cubo, as faces aqui, ó, também vai ter o mesmo valor. Esse segmento aqui, todos os segmentos do cubo têm o mesmo tamanho. E a questão quer saber a medida dessa aresta. Isso é chamado de aresta. O encontro de duas faces é chamado de aresta. Então, essa retinha aqui, esse segmento aqui, que a questão pede. Então, como está trabalhando com volume, é só jogar numa raiz cúbica o número. Qual foi o volume dado? 512. 512 vai ser igual a 8. Porque se eu pego, lembra que volume a gente vai ter 3 valores para trabalhar com volume. Eu tenho que pegar aqui, ó, comprimento, né, largura e tem que ter a altura. Eu tenho 3 valores. Como todos os valores vão ser iguais, eu jogo na raiz e vai sair que a aresta é 8. E se eu faço o processo inverso? 8 vezes 8 vezes 8, eu vou ter o volume, que é 512. Na letra A, eu coloquei um exemplo que tem no livro, um exemplo simples. É raiz cúbica de 125. É 5, porque 5 vezes 5 vezes 5, 125. Vocês podem fazer também assim, por fatoração. Ó. Anota o 125, faz o 125, passa um traço vertical e começa a dividir. 125 só divide por 5, porque termina em 5. Dividido por 5 vai dar 25. Lembra que do lado direito só vai ficar números primos, que são números que dividem por 1 e por ele mesmo. 125 também só, 25 também só divide por 5, que dá 5.
5, só divide por 5, que vai dar 1. Quando chega em 1, para. Pronto, olha, o 5 repetiu quantas vezes? 3 vezes. Se eu fosse por dentro da raiz, ficaria assim, raiz cúbica de 5 elevado a 3. Aí tem uma propriedadezinha que diz que quando o índice da raiz é igual à potência, corta e sai só o número. Então, aqui o resultado é 5. Poderia ser feito assim também. Ou pode ser por tentativa. Como a raiz é cúbica, pensa em um número que multiplicado 3 vezes vai dar o radicando. Tem essas duas formas de fazer. Aí essa propriedade aqui é muito importante, por isso que eu coloquei ela. Vocês vão tornar a rever essas propriedades e outras no 9º ano. Raiz cúbica de 5 elevado a 3. Aí se vocês observarem aqui, olha, o índice é igual à potência. Corta e sai o número de dentro. Olha um outro exemplo. Se eu ponho aqui raiz quadrada de 7 ao quadrado. Lembra que quando não aparece é 2. Então, tirou, né? Cortou aqui. Vai sair o 7. Então, aqui vai ser 7. Seria um outro exemplo aqui. Na segunda propriedade aqui, eu coloquei uma raiz quadrada e uma raiz cúbica dentro de 7. Vou pegar essas duas raízes e transformar em uma única raiz. Para fazer isso, lembra que quando não aparece aqui é 2, é só multiplicar os índices. Eu vou multiplicar o 2 vezes o 3 e vai dar o 6. Repete o número de dentro. Poderia ser uma outra raiz assim, olha. Eu vou pegar aqui uma raiz aqui, outra raiz e outra raiz. Pronto, e vou colocar um 2 aqui. Isso aqui, se vocês observarem, tem 3 raízes. E essas 3 raízes não aparecem nenhum resultado, né? Então, aqui é porque é 2, aqui é 2, aqui é 2. Multiplicando para transformar em um único, né? Em um único radicando aqui, eu vou fazer, ó, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Na hora de reescrever, o índice aqui agora eu ponho 8. Então, aqui vai ser 8. Aqui vai ser 8. E aqui eu vou repetir o 2 de dentro aqui, ó, do radicando aqui. Vai ficar o 2. Essa propriedade também é bastante usada. Não tem no livro de vocês, porque vocês vão ver ano que vem, mas eu antecipei para aprender. No livro, na página 47, vai ter aqui propriedades com expoente fracionário. Se vocês observarem aqui, ó, o número é inteiro, mas o expoente é fracionário. E eu vou reescrever esse exemplo em forma de radicando. Aí lembra daquela questãozinha do sol? Tem um solzinho, né? Tem um solzinho aqui, ó. Aí faz o quê? Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. E repete o número inteiro dentro do radicando. Posso fazer também um processo inverso. Eu tenho um radicando e vou transformar numa potência com expoente fracionário. Lembra que aqui é 2, quando não aparece? E aqui é 1. Porque 5 elevado a 1 é 5, então não precisa pôr. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Só que na hora de tirar, pode lembrar da questãozinha do sol também, ó. Né? Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol e repete o número. Raízes exatas de um número por decomposição de números primos. No livro de vocês, na página 48, tem esse exemplo e também já está respondido lá no livro, peguei do livro. Para decompor esse número por fatores primos, lembre que fatores primos são números que só dividem por 1 por ele mesmo. Toda vez que um número é par, divide por 2, aí vai ficando mais fácil, se começa por um número par. Dividido por 2 dá 108, 108 é par, divide por 2 dá 54, 54 é par, divide por 2 que deu 27, 27 é ímpar, não divide por 2, mas divide por 3, porque se eu somo aqui, ó, dá 9, 9 divide por 3, 27 também divide, que vai dar 9, 9 dividido por 3 dá 3, e 3 dividido por 3 dá 1. Agrupando aqui de 3 em 3, por que eu vou agrupar de 3 em 3? Porque a raiz é cúbica. Então, aqui, olha, eu não coloquei, eu esqueci de pôr, mas aqui, ó, é raiz cúbica de 216. É a mesma coisa que raiz cúbica aqui, ó,
de 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. Aí lembra da propriedade 1. Eu corto esse 3 com esse 3 e esse 3 com o outro de lado. Vai sair quem? Vai sair o 2 e vai sair o 3. E 2 vezes 3 é quanto? 6. Ou vocês podem pensar no número por tentativa. Qual é o número que eu multiplico 3 vezes e dá 216? Vai ser 6, porque 6 vezes 6 é 36. 36 vezes 6, 216. Agora observe que nem sempre um número vai dar nem sempre uma raiz vai dar um número exato. Às vezes acontece de ter uma raiz e o resultado, você decompõe essa raiz e o resultado não dá um número exato, que é o caso aqui, ó, de raiz quadrada de 12, que eu coloquei. Raiz quadrada de 12 vai ser quanto? Aí eu vou começar a decompor. 12 dividido por 2 dá 6, dividido por 2 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Eu vou agrupar aqui, ó, esse 2 com esse 2, vai ficar 2 ao quadrado. E aqui vai ficar o 3 só. Então, raiz de 12 eu posso reescrever como sendo raiz quadrada de 3 vezes 2 elevado ao quadrado. Uma raiz é quadrada, eu posso cortar esse 2 com 2 de cá. O 3 eu não posso, porque ele é elevado a 1 aqui. Então, só quem vai sair é o 2. Então, meu resultado final vai ficar 2 raiz de 3. Esse resultado aqui, olha, ele não deu um resultado com o número inteiro. Deu dessa forma aí. E aqui, um outro tópico que vocês estudaram foi raiz quadrada aproximada de um número, na página 49. Como calcular a raiz aproximada de 71? Aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Se tiver dúvida, volta no vídeo, aprende essa tabelinha aqui, olha, dos números aqui, ó. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado vai dar 9, 4 ao quadrado 16, 5 ao quadrado 25. Porque na hora de situar os números de raiz aproximada, eu tenho que pegar entre dois números que têm raiz exata. Então, se eu pego aqui, por exemplo, 71, está entre quais números? Eu sei que 71 vai estar aqui, olha. 71 vai estar entre a raiz de 64 e a raiz de 81. Então, o resultado de 71 eu já sei que está entre 8 e 9. Vai ser 8, alguma coisa. Isso vai facilitar na hora de fazer os cálculos. Aí eu vou fazendo por tentativa. 8,1, 8,2. Quando eu fiz esse processo, o mais próximo que eu cheguei foi 8,4. Que vai dar um número bem próximo aí, vai dar 70,56. Foi o mais próximo que eu cheguei aqui da raiz de 71. Se eu coloco 8,5, passa de 71, vai dar 72, alguma coisa. Então, meu resultado mais próximo aí vai ser 8,4. Também tem esse exemplo e essa tabelinha no livro de vocês. E é só isso, eu espero que vocês estudem, se dediquem. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem, assim que possível eu retorno.